No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a mais recente novidade por parte da Samsung ao disponibilizar memória RAM virtual no Galaxy A52s 5G. O mercado ditou esta tendência, o virtual resolve a problemática do físico, coloca o fone ao ouvido ou aumenta o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. Conforme vocês puderam ver no título, aquilo que era uma novidade rapidamente está a virar uma tendência. Vocês devem se recordar perfeitamente de um episódio que eu lancei há uns poucos meses atrás, não lancei há tanto tempo, de um episódio que eu falava sobre a implementação de um projeto que a fabricante ZTE queria pôr em prática e que seria a estreia do seu modelo Axon 30, ou seja, o primeiro modelo da fabricante em que iria ser implementada essa ideia, onde iria ser implementado esse projeto da questão da memória RAM virtual. Ou seja, se o modelo trouxesse 16 GB de memória RAM física, esse dispositivo passaria a ter 20 GB de memória na totalidade, sendo que 4 seriam virtuais. Eu me lembro perfeitamente que comentei nesse episódio, comentei mesmo, ou seja, partilhei a minha ideia com vocês, a minha visão, que talvez não fosse uma ideia que tivesse tantas pernas para andar, porque achei sinceramente que era uma jogada de marketing. Como vocês podem calcular, o marketing é um fator decisivo ou fator-chave para qualquer fabricante ou qualquer marca vender os seus equipamentos. Todo o marketing que está por trás de uma fabricante, todo o dinheiro investido na área de marketing ou na equipa de marketing para fazer trabalhar sobre campanhas, publicidades em torno do dispositivo, é o que faz e depois ser criada ali uma espécie de armadilha para encher o olho do consumidor, fazê-lo convencer que há necessidade de comprar esse equipamento. E é assim que as marcas, seja elas de smartphone, de televisões, automóveis, seja aquilo que for, é assim que elas fazem a venda dos seus equipamentos. Como vocês devem imaginar, as câmaras fotográficas foi aquilo que tem sido o alvo das fabricantes para fazer e vender os seus equipamentos. Era a questão de quanto mais megapixels, melhor era a câmara fotográfica, coisa que é em rádio, vocês já devem imaginar. Já tenho trazido notícias que comprovam exatamente isto que eu estou a dizer, que não são os megapixels que são determinantes na qualidade da fotografia. Ajudam sim, mas não é, e está longe de ser o fator decisivo na qualidade da fotografia, porque existem smartphones hoje no mercado que tiram, por exemplo, que têm lentes de 12 megapixels, que tiram melhores fotografias que lentes que têm 108 megapixels, por isso, e agora até tivemos recentemente um smartphone da Xiaomi com uma lente, ou que é de 200 megapixels, ou algo assim do género, e no entanto, há smartphones com 12, 16, 20 megapixels a tirar melhores fotografias do que essa que tem, por exemplo, 200. Por isso, não é todo o marketing e é aquilo que é implementado nas apresentações dos equipamentos, que colocam lá naquele projetor e na tela a dizer aí tem estes megapixels e à conta disso que vocês vão tirar fotografias e vídeos fantablásticos, mas não, isso é só o marketing e é isso que depois faz encher o olho e a pessoa criar aquela coisa, eu vou comprar este equipamento.
mas isso está fora de questão. Mas, como vocês também podem imaginar, chega um ponto também, as pessoas vão cada vez mais se apercebendo e vão consumindo notícias de tecnologia, sejam eles vídeos de YouTube ou canais de podcast, ou seja, aquilo que for, vão-se apercebendo cada vez mais que aquilo acaba por ser um engano e os fabricantes têm que arranjar alternativas para começar a encher o olho dos usuários. E neste caso estão-se a virar para a questão da memória virtual. Foi aquilo que eu vos disse naquele episódio. Achei mesmo que era uma jogada de marketing e queria ser uma ideia que sinceramente iria cair por terra. Até questionei até que ponto se os fabricantes tinham a necessidade de ir por esse caminho ou trilhar esse caminho para fazer valer aquilo que vendem. Sinceramente achei mesmo que ia cair por terra, mas estava redondamente enganado. O que é certo é que tivemos a fabricante Xiaomi, através da atualização por via da atualização de update do sistema operativo, a implementar esses recursos, ou seja, neste caso este recurso, e agora tivemos a Samsung, através do seu modelo Galaxy A52s 5G, no mercado indiano, onde os usuários e detentores deste modelo estão a receber uma atualização de update em que tem na descrição que vai ser implementado este recurso. E aquilo é simples, após a atualização é implementado este recurso, vem desativo por padrão, porque a pessoa ao ativar vai surgir uma janela, um pop-up, em que diz que vai ser consumido, ou seja, vai ser retirado armazenamento interno para ser convertido para memória RAM virtual. Ou seja, foi a ideia que os fabricantes acharam, pelo menos até à data de hoje, uma forma de contornar a problemática do físico para tornar para neste caso resolver temporariamente ou pelo menos momentaneamente para resolver esta questão. Como vocês também podem imaginar, hoje em dia os smartphones não são abertos, ou seja, quando são abertos é para reparar alguma coisa que se estragou ou que avariou, porque aquilo cada vez mais os equipamentos são compactos, cada vez mais vários componentes são convertidos em um só componente, ou seja, é tudo integrado, nada pode ser mexido. Hoje em dia, como vocês já viram de certeza em vídeos de YouTube, já nem as baterias podem ser trocadas, ou seja, podem ser trocadas desde que sejam abertos por uma assistência técnica, em que seja desmontada uma série de peças para fazer a troca da bateria. Mas somente a bateria, porque fora isso não dá para trocar mais nada. Se vocês compram um equipamento com uma determinada RAM e com uma determinada memória interna, é assim que fica até aquele telefone funcionar para o resto da vida dele, ou seja, até ele se avariar, é assim que ele vai ser. Por isso é que existe na hora da compra a pessoa poder escolher que modelo é que a pessoa quer comprar, para saber a médio e longo prazo aquilo que pretende aquele equipamento. Só que, tal como ainda agora vos disse, como não dá para converter, era uma limitação, ou seja, era uma problemática da questão física não se poder resolver. Então, neste caso, resolveram pela questão virtual. E a forma que eles arranjaram, ou que acharam como solução, era converter a memória interna e transformá-la em memória RAM virtual. Ou seja, conforme eu vos disse, está lá a implementação desse recurso, vem desativado por padrão. Quando vocês vão ativar, aparece um pop-up que diz: você ativar esta função, vai ser retirado a memória interna, ou uma parte da memória interna aceita, e assim, se a pessoa aceitar, é isso que acontece. Achei realmente uma ideia interessante, até porque diz a minha experiência daquilo que eu tenho aprendido com a tecnologia nestes últimos anos. Os equipamentos que têm mais memória RAM normalmente é aqueles que são suportados por mais tempo por parte da marca. Ou seja, se a fabricante ou a marca tiver o mesmo modelo, mas com versões diferentes, ou seja, se tiver uma versão com 4 GB de RAM e outro com 6 GB de RAM, o primeiro a ser abandonado por parte da fabricante, ou seja, o primeiro modelo em que a fabricante põe de parte para não disponibilizar atualizações vai ser o de 4 e foca-se no de 6. Ou seja, quanto mais memória RAM tiver o equipamento, por mais tempo vai ser suportado pela marca a nível de assistência, a nível de atualizações, a nível seja daquilo que for. Isso é uma das vantagens. A outra vantagem é que
com o acelerar da tecnologia, com a evolução da tecnologia, com os recursos que cada vez mais são implementados nos smartphones, até porque cada vez mais os smartphones são computadores portáteis nos bolsos ou nas bolsas do ser humano. Com a evolução que a tecnologia está a ter, cada vez mais as aplicações cada vez mais são pesadas a nível de grafismo, a nível de implementação de recursos, porque de facto uma aplicação que há 10 anos era uma coisa que parecia lembrar 1985, hoje em dia uma aplicação já é toda cheia de gráficos, toda cheia de cores, muitas vezes com imagens 3D, tudo XPTO, e isso obviamente são recursos que estão lá implementados. E como vocês devem imaginar, um smartphone que tenha 4 GB de RAM vai funcionar diferente nessa aplicação do mesmo modelo que tenha, imaginemos, 6, 8 ou 10 GB de RAM. E assim ou seja, é outra vantagem. Vocês ativam aquela funcionalidade. O que é certo é que vocês comprando mais RAM também acabam por ter mais suporte por parte da empresa, ou neste caso não é por mais suporte, é por mais tempo esse suporte, e ao mesmo tempo acabam por tirar partido. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.